Afinal das contas, como é que funciona o meu método de leitura? Que você é uma pessoa ali que está começando a ter uma questão de ter alguns tipos de interesses, de você poder buscar ali a questão de como você se encontra enquanto profissional, ou então você tem interesse em poder saber a maneira como você é visto profissionalmente, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo de uma maneira bem constante, onde eu vejo que existem inúmeras pessoas que entram em contato para poder realizar uma leitura comigo, uma leitura de cartas, né? E essa é uma das questões principais. Elas possuem interesse os tipos de empregos que vão ter ali, entendeu? Oportunidades de poder prosperar financeiramente e ter a sua própria estabilidade. Então, eu decidi criar um método focado exatamente para isso, sobre a minha leitura de cartas voltada para essa questão. Então, esse vídeo vai ser falando um pouco sobre o meu trabalho e eu vou apresentar o meu trabalho aqui para vocês. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal do Bruxo Nordeste. Aqui eu falo sobre questão de espiritualidade, tô falando sobre questão de cartomancia e agora eu vou falar sobre o meu próprio trabalho e os meus serviços oferecidos. Além disso, eu vou criar uma playlist falando sobre questão focada para os meus serviços, ou seja, questão de vídeos falando sobre o meu trabalho. Dessa maneira vocês vão conhecer um pouco sobre como é que eu trabalho, a maneira que eu atuo ali enquanto profissional com as cartas, né? Então vocês vão ver, né, vários vídeos no YouTube em sequência com eu falando sobre o meu próprio trabalho. Então vamos começar. A leitura de cartas voltada para a questão de trabalho, ela é voltada para pessoas que possuem ali dúvidas no seu próprio sentido, né? Dúvidas na questão do seu próprio sentido, questão de trabalho. Ou seja, pode estar falando sobre uma pessoa que tem ali uma questão de dúvida sobre se vale a pena estar investindo no seu emprego, a maneira como é visto enquanto profissional, a maneira como os seus chefes e colegas de trabalho veem você e também sobre a sua situação. Então, eu acabei criando, né, dentro desse método, uma estrutura, né, das cartas sobre como elas são posicionadas. Ou seja, eu imaginei, né, como se fosse um círculo aberto, como se fosse uma taça representando as copas. Por que seria representado pelas copas? As copas, elas representam a conquista, ou seja, as coisas que a gente adquire na vida, aquele que é os nossos ganhos. Então, por exemplo, em uma leitura como essa, né, a gente já coloca aqui no centro a questão de como está, a questão de como você se encontra no quesito de trabalho no momento. Dessa maneira eu vou estar aqui analisando, falando tudo mais sobre o que acontece aqui, o que está acontecendo, como está a sua energia com relação a isso. Logo depois, aqui no lado, eu chego e falo sobre como você é visto enquanto profissional e também sobre como o seu chefe de trabalho, como os seus colegas de trabalho, eles enxergam você. Ou seja, a maneira como você é visto. E por que esse tipo de pergunta é importante? Eu vou estar respondendo vocês, sabe? Esse tipo de questionamento, ele é muito importante, porque muitas vezes a gente precisa conseguir compreender, né, a imagem que a gente passa. Talvez seja por uma questão ali da maneira como a gente fala, a maneira como se posiciona, a maneira como se comunica. Porque eu acredito, sinceramente falando, que dentro de um campo de trabalho, a comunicação é a base principal de tudo. Então, eu acredito que posso estar falando ali também sobre se caso você é uma pessoa que é interessante para poder ser confiável, a maneira como eles colocam as suas expectativas em você, entendeu? Ou seja, você pode ver isso também como se fosse uma questão mais de uma crítica construtiva feita para que você melhore o seu comportamento a longo prazo. Entende? Então aqui faz com que você compreenda esses tipos de coisas. Agora nós vamos aqui para o próximo tópico, que no caso são as previsões, movimentações e coisas que vão acontecer na sua vida profissional e também sobre a questão financeira da sua estabilidade. Então nós temos aqui mais 4 cartas aqui no lado, neste lado aqui, no caso eu acho que é o lado direito, né? Esquerdo, direito. Eu acho que é assim. Bom, então vamos lá. Nesse lado aqui, a gente vai estar falando sobre as movimentações que vai estar acontecendo. Ou seja, que movimentações que você está falando? Aqui eu vou responder para você. As movimentações que eu trago aqui são falando sobre a questão do que você pode fazer enquanto profissional, a questão de expectativas que você pode ter ali sobre a questão do seu campo de trabalho, se vai aparecer algum tipo de possibilidade de vaga de trabalho aparecendo para você, se deve investir nisso, entendeu? Ou então, se caso você deve permanecer em um trabalho como esse. Além disso, o próprio tarô, ele vai estar dando conselho ali sobre o que vai acontecer com base nas suas próprias atitudes. Então, é uma coisa para você poder ficar de olho, entende? Então, esse método em específico, eu elaborei exatamente para saber sobre o campo de trabalho e campo financeiro, entendeu?
Porque o que acontece? Uma coisa que eu percebo com bastante frequência é que eu não tinha um método como esse. E eu acredito que, por exemplo, quando alguém chegava e perguntava sobre esse tipo de assunto de trabalho para mim, a pessoa chegava com uma pergunta que poderia ser feita outra, sabe? Tipo assim, você poderia ter perguntado outra coisa que te ajudaria ainda mais. Mas eu decidi, e eu achei sinceramente muito melhor, que fosse feito dessa maneira exatamente para que pudesse, quando a pessoa saísse da leitura, ela já sabesse o que é que tem que fazer, o que é que ela deve saber ali sobre a situação e o que ela pode esperar e como ela se encontra no momento atual. Ou seja, esse tipo de leitura é feita para que você saia dela entendendo sobre tudo aquilo que te rodeia. Então, esse é o tipo de método de leitura, tá certo? Ele é um método que já está no meu catálogo e eu tenho falado sobre ele nos meus vídeos curtos. Inclusive, se caso você me acompanha, né, nas plataformas de vídeo curto, vai estar aparecendo conteúdo meu falando sobre, aprofundando mais sobre esse assunto. Porém, eu pretendo trazer aqui para vocês também aqui do YouTube. Então, esse vai ser um vídeo, né, explicativo para vocês sobre como funciona um dos tipos de métodos dentro do meu catálogo de serviços. Então, caso você tenha interesse em poder fazer uma leitura comigo ou agendar um horário comigo, é só você ver a descrição desse vídeo, tá certo? Entra na descrição do vídeo, que está aí abaixo do título do vídeo, tá certo? Que vai estar aparecendo o meu número de contato. Além disso, o meu número também vai estar na própria descrição do canal, ou seja, na página sobre. No caso, vai estar sobre o canal, vai estar aparecendo lá, tipo assim, o meu número de contato. Lá vai aparecer meu WhatsApp profissional, que no caso é meu WhatsApp Business. E ali vocês vão conferir o catálogo, que isso no caso eu ofereço outros tipos de serviços além deste. Então esse é um dos tipos de métodos que eu ofereço e que eu vim questão de trazer aqui para vocês, falando um pouco sobre o meu trabalho e sobre como ele funciona. Espero ter respondido as dúvidas de vocês, tá certo? E caso vocês tiverem alguma dúvida a poder acrescentar, manda nos comentários, tá, gente? Manda nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês. E se caso for uma dúvida muito interessante, eu posso pegar essa dúvida e trazer para vídeo. Ou seja, eu posso gravar um vídeo sobre isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu falo com vocês depois. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por acompanharem o canal e vejo vocês depois. Eu pretendo trazer 3 vídeos por semana. Vou tentar trazer na segunda, quarta e sexta-feira. Então, sempre vai ter ali 3 vídeos por semana, né, interagindo com vocês. Então, é isso. Até mais!